Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinário da Spirex Arco. Meu nome é Márcia, eu sou mediadora desse evento que está se iniciando agora. Eu queria deixar alguns recadinhos aqui com vocês, antes da gente iniciar. Quem vai conduzir esse webinário hoje é a Heloísa Rocha, ela é engenheira de aplicação. Gostaria de informar, né, a gente vai abrir para perguntas, vocês podem mandar suas perguntas no chat do webinário, porém, nós vamos fazer 45 minutos de apresentação e os 15 minutos finais a gente vai deixar para vocês tirarem as suas dúvidas. Depois, quando encerrarmos esse webinário, vocês vão receber uma pesquisa de satisfação com algumas perguntas, é bem rápido, e as pessoas que puderem responder, elas receberão um certificado daqui a 2 dias. E vocês estão convidados também se vocês receberem, quando vocês receberem o certificado, de compartilhá-lo no LinkedIn para a gente, tá bom? Bem-vindos a todos, a Heloísa vai iniciar o webinário com vocês, tá bom? Olá, bom dia a todos. Obrigado, Márcia, aí pela introdução. Bem-vindos aí a mais um webinário da Spirex Arco. Hoje nós vamos falar sobre necessidades específicas para medição precisa de vazão de vapor. Então, antes de iniciar efetivamente o webinário, vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Heloísa, né? Trabalho aqui na engenharia de aplicação, sou tecnóloga em automação e também em técnica mecânica. Trabalho há 7 anos aqui na Spirex Arco Brasil, há 11 anos aí no mercado de controles e medição. E sobre esse treinamento, assim como a Márcia falou, né, ele vai ter a apresentação total aí de 1 hora, junto com perguntas e apresentação. As perguntas são bem-vindas ao final dessa apresentação, para que a gente abra aí um momento só para isso. Ao final da apresentação, vai ser encaminhada a pesquisa que a Márcia comentou, de satisfação, e aí vocês terão um certificado, né, emitido para essa pesquisa. Ele vai ser enviado no máximo aí até o dia 9/7 para vocês, e qualquer dúvida, né, vocês podem me mandar um e-mail diretamente, ou um e-mail aí para a Spirex Arco, que a gente vai entrar em contato e tentar responder o mais rápido possível. Então, mais uma vez aí, obrigada pela participação. Eu vou tirar a câmera, né, nesse momento, para a gente iniciar os conteúdos, mas qualquer dúvida, no final, a gente conversa de novo. Bom, pessoal, como é tradição aqui na Sarco, né, já é cultural, nós iniciamos todos os webinários ou apresentações internas mesmo da empresa com um momento de segurança. E o momento de segurança que eu procurei e resolvi falar hoje é bem pertinente, até porque muitas pessoas estão em home office, ou muitas pessoas estão na empresa, mas já não dispostas da mesma forma que anteriormente. Então, cuidados necessários para não cair, escorregar ou tropeçar, pois qualquer tipo de acidente atualmente é um grande problema, né? Então, preste atenção, né? Chão muito limpo e encerado, coberturas soltas como tapetes e capachos podem nos fazer escorregar. Os fios, extensões, cabos espalhados pelo chão, gavetas abertas, buracos, desníveis, escadas com degraus deformados e desiguais nos fazem tropeçar também. Além desses fatores, a má iluminação, falta de sinalização, falta de corrimão, sapatos inadequados e distração podem agravar a situação, principalmente porque a gente já não está mais num ambiente que era comum para nós, até em relação à localização dos objetos, né? Então, use sapatos corretos, olhe sempre por onde caminha, mantenha o local iluminado e não corra. Mantenha sempre o local de trabalho, qual for esse local, né, que agora cada um está num local diferente, limpo e organizado. Então, qualidade de vida e trabalho, a gente tem que sempre praticar essa ideia. Falar um pouquinho da Spirex Arco globalmente, né? A Spirex Arco é uma empresa líder em engenharia de vapor. Ela foi fundada em 1888, com sede na Inglaterra. Somos uma empresa inglesa.
com 185 escritórios de venda, né, 10 plantas industriais, sendo uma dessas plantas nós aqui no Brasil, e em todo o mundo mais de 4.000 funcionários. Temos uma vasta gama de produtos, serviços, know-how, de engenharia que nos capacita a oferecer soluções adequadas e não apenas produtos. A nossa experiência, as soluções que a gente oferece, ajuda, né, vocês, nossos clientes, a atingir as suas metas de sustentabilidade. E a Spirax Sarco no Brasil, né? Nós estamos aqui no Brasil desde 1960, né? Líder no controle eficiente de vapor e outros fluidos industriais, com uma equipe capacitada, investimentos constantes em tecnologia e desenvolvimento de soluções para os nossos clientes. Temos 11 filiais de vendas aqui em torno do Brasil, engenheiros de vendas diretos, né, nessas filiais e uma ampla rede de distribuição. E esse ano, tão diferente de todos, a gente comemora aí 60 anos de presença no Brasil, com muito orgulho e também por ser uma planta industrial aqui no nosso território. E aí, em meu nome, em nome dos meus colegas, né, que já apresentaram outros webinars da Spirax Sarco aí no mês de junho, esse meu iniciando aqui no mês de julho, gostaríamos de já agradecer a grande participação que nós estamos verificando, né, nesses webinars e até os conteúdos que têm sido bastante agradecemos muito a presença de vocês. Bom, vamos iniciar agora efetivamente o webinário, né, de necessidades específicas para medição precisa de vapor. E para que isso seja falado, o primeiro ponto que temos que discutir é o que é, né, esse vapor, né, no qual a gente quer uma medição precisa. Então, o que é o vapor d'água? O vapor d'água nada mais é do que água mais calor. E este calor é a energia térmica aplicada para elevar a temperatura dessa água. E quando nos referimos a vapor de água, ou seja, água mais calor, estamos nos referindo também à entalpia da água, que é essa energia térmica, esse calor necessário, né, para elevar a temperatura da água de um ponto de referência, né, de 0 graus, para uma temperatura atual ou para uma temperatura desejada. Então, água, né, o vapor de água, nada mais é do que essa definição de água mais calor. Então, continuando em vapor de água, nós temos que falar também, né, dos estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso. Nestas três classificações, a gente pode ver na imagem que o espaçamento, né, entre as moléculas de água em cada estado físico, ou fase, né, é diferente, sendo no estado sólido um distanciamento menor e no estado gasoso um distanciamento maior, conforme a quantidade de calor aplicado. Outro ponto que temos que ver é a mudança de estado físico da matéria, né, com esse diagraminha aqui. Então, eu tenho aqui os estados físicos da matéria que a gente acabou de falar, sólido, líquido e gasoso. E conforme essa imagem mostra aqui, a gente consegue verificar esses estados intermediários, né, que é sólido para líquido, a fusão, líquido para gasoso, a vaporização, gasoso para líquido, a liquefação, líquido para sólido, a solidificação. E a sublimação, né? Nós temos aqui do sólido direto para o gasoso, ressublimação do gasoso para o sólido. O importante aqui é verificar que nós vamos falar muito nessa apresentação da vaporização ou da liquefação condensação. É os pontos que nós nos apegaremos aqui. E o mais interessante é que na vaporização é onde eu tenho dois estados físicos coexistindo, né? Então, ele é um estado intermediário da matéria por conta disso. Eu tenho dois estados físicos coexistindo nesse estado intermediário aqui. E por que se utiliza esse vapor? Alguns fatores são importantes do porquê utilizamos o vapor.
O primeiro, o vapor é eficiente e é econômico para ser gerado. Esse é o primeiro ponto. Por que ele é eficiente e econômico para ser gerado? O vapor d'água, essa água, ela pode ser mais barata do que outros fluidos de transferência. Não é perigosa para a saúde, é ambientalmente saudável, e na sua forma gasosa é um transportador de energia seguro e eficiente. O vapor, ele pode conter até 5 vezes mais a energia potencial do que uma massa de água quente equivalente. Segundo ponto, o vapor pode ser distribuído de forma fácil e econômica até o ponto de utilização. Sim, o vapor é um dos meios mais utilizados para transmitir calor sobre distâncias. O vapor, ele flui em resposta à queda de pressão ao longo da linha, não sendo necessário, por exemplo, bombas de circulação muito caras. Terceiro ponto, o vapor é fácil de controlar por conta da relação direta entre a temperatura e pressão do vapor saturado. A gente vai até falar mais sobre isso ao longo aí da apresentação. Ou seja, a quantidade de entrada de energia para o processo é fácil de controlar, simplesmente controlando a pressão desse vapor saturado. Quarto ponto, a energia é facilmente transferida para o processo. Ou seja, o vapor proporciona uma excelente transferência de calor. E veremos mais para frente o porquê. Porque quando o vapor chega à planta, o processo de condensação transfere de forma eficiente o calor para o produto a ser aquecido. Quinto ponto. Modernas plantas de vapor possuem facilidade em seu gerenciamento. A maioria dos controles de vapor, de controladores para vapor, eles interagem com sistemas modernos de controle e instrumentação em rede para permitir o controle centralizado ou até autônomo. Ou seja, cada vez mais o gerenciamento de plantas industriais de energia procura aumentar a eficiência energética, isso é uma realidade, e minimizar os custos de produção e também as despesas gerais. Esse é o sonho, a redução do custo de produção, de despesa geral e o aumento de eficiência energética. Quinto ponto, o vapor é flexível. Sim, a gente pode dizer que o vapor é flexível, ou seja, o vapor não é somente um excelente veículo de transferência de calor, mas também ele é popular nos processos das indústrias em geral, alimentícia, farmacêutica e de saúde. Além de ser muito utilizado também em hospitais para fins de esterilização, ou seja, pessoal, são muitas aplicações. E quais são os tipos de vapor? Primeiramente, a gente vai falar do vapor saturado. O que é o vapor saturado? É a água no estado gasoso que está em contato com a sua parte líquida em equilíbrio térmico. Então, a pressão atmosférica, estando a pressão atmosférica, a temperatura de saturação da água é de 100 graus. Então, a água ela entra, começa a entrar em ebulição a 100 graus. Sendo assim, se a pressão for aumentada, se essa pressão atmosférica for aumentada, isso vai permitir a adição de mais calor e um aumento de temperatura sem eu alterar essa fase, ou seja, se eu aumento a pressão e vou aumentando a temperatura, isso é uma correlação, eu não vou ter alteração de fase, aquele fluido ainda será vapor saturado. Portanto, o aumento de pressão efetivamente aumenta a entalpia da água, a quantidade de energia, de energia de calor e a temperatura de saturação. Então, a relação entre a temperatura de saturação e a pressão é conhecida como essa curva aqui, curva de saturação de vapor. Então, aqui eu consigo enxergar, nesse gráfico pressão versus temperatura, o aumento da pressão, aumento da temperatura e essa curva de saturação, na qual a correlação é conforme eu aumento a pressão, eu tenho um aumento de temperatura correspondente. Ainda em tipos de vapor, outra forma de verificar essa correlação entre
de vapor saturado, a correlação de pressão e temperatura, é utilizando a tabela do vapor saturado. Essa tabela é muito importante, né? Nós temos disponível essa tabela em nosso site, mas aí tem muita literatura na internet também, onde vocês podem conseguir essa tabela. O importante é olhar cada informação que essa tabela nos mostra e tentar identificar as correlações. Por exemplo, vamos começar aqui, pressão relativa, pressão absoluta, temperatura. Então, conforme eu tenho um aumento de pressão, igual lá na curva do vapor saturado, eu tenho um aumento de temperatura. Aqui existe também informação de volume específico, só que aí a correlação é inversa, né? Então, eu tenho um aumento de pressão e tenho uma diminuição do volume específico. E aqui em cima eu tenho os tipos de calor, né? O calor sensível, o calor total e o calor latente. Aqui eu consigo verificar que o calor sensível e o calor total também tem uma relação de aumento, né? Conforme eu aumento a pressão, eu tenho um aumento aqui do calor sensível e do calor total. Porém, esse cara aqui, o calor latente, ele vai diminuindo conforme eu tenho o aumento de temperatura. Então, vamos pegar um dado direto aqui dessa tabela, só para a gente correlacionar um pouco na cabeça. A pressão relativa de 10 kg, a temperatura referente na tabela do vapor saturado é 183,2 graus Celsius. Ainda em tipos de vapor. Vamos falar agora de mais um tipo de vapor, né? O vapor do tipo superaquecido, não mais o saturado, o vapor do tipo superaquecido. O que é o vapor superaquecido? Ele é a água no estado gasoso que se encontra a uma determinada pressão e com a temperatura acima da temperatura do vapor saturado, ou seja, acima daquela temperatura que a gente correlacionou aqui na tabela de 10 kg, 183,2. Mantendo-se esta pressão, qualquer temperatura acima disso, a gente vai chamar de grau de superaquecimento, que é a diferença entre a temperatura do vapor superaquecido e a temperatura do vapor saturado a uma determinada pressão, né, a uma mesma pressão. Então, aqui outra imagem, né, ilustrando essa informação, é o vapor saturado úmido. Ele pegou o mesmo exemplo aqui, né, 10 kg, 183,2 graus Celsius, vapor saturado seco, na mesma pressão e temperatura, e o vapor superaquecido. Notem que a temperatura aqui está maior do que a temperatura de saturação, ou seja, há 1 grau de superaquecimento. E por que nessas imagens há uma diferença, né, de imagem mesmo, de desenho aqui? Você vê que no início, né, quando a 10 quilos eu tenho aqui a saturação, eu ainda tenho uma massa de água aqui nesse conteúdo, nesse tanque aqui. E quando eu estou aqui já com vapor saturado seco, eu já tenho todo esse volume ocupado, né, somente por vapor seco, porque ele já está aí quase que no final aí da sua saturação. Então, aqui é no início, como se fosse no início de processo de ebulição, eu ainda tenho uma massa de água e tenho vapor, e aqui eu já tenho totalmente o vapor saturado seco. Quando eu vou adicionando somente calor, né, então aí eu tenho, e mantendo a pressão fixa, aí eu tenho vapor superaquecido. Então, houve aqui um aumento de temperatura. Onde a gente consegue verificar melhor ainda essa relação? É no gráfico de calor versus temperatura. Esse gráfico aqui é muito interessante, né? Gráfico calor versus temperatura. Ele demonstra os tipos de calor, né? Então, o calor, o primeiro aqui, né, que é na fase líquida, por exemplo, é o calor sensível, que é o que faz a mudança de temperatura, né? O fluido está no mesmo estado, no estado líquido, ele está ganhando ou perdendo temperatura nessa fase aqui do calor sensível. Já na parte cinza, onde eu tenho vapor saturado, eu tenho denominado aqui o calor latente, eu tenho água mais vapor. E na parte cinza, calor latente, que é o ganho ou perda de energia para a transformação de fase, né? Então, pelo platô aqui do gráfico, a temperatura se mantém constante, né? Se a gente pega aqueles 183,2 do exemplo anterior, ele se manteria constante aqui.
e a parte que a gente tem o maior ganho de energia, né? Lembre-se da tabela do vapor saturado lá, você vai ver qual o ganho de energia que a gente tem nessa área do gráfico, né? Mais para frente a gente vai fazer o cálculo e vai ver realmente que o calor latente é onde eu vou ter o maior ganho de energia. Outra informação que a gente vai falar mais para frente é o título, né? Mas, se a gente já usa esse gráfico aqui, a gente já consegue perceber que o título, ele pode ser qualquer ponto aqui na parte cinza, né? Que pode indicar o quão seco, né, é este vapor. Então, por exemplo, se eu estou na metade do gráfico aqui, eu posso ter um título 0,5, ou seja, 50% de massa em água, 50% de massa em vapor. E veja que quando eu chego nesse ponto aqui para mudança de fase, novamente caio aqui no calor sensível e tenho aqui vapor superaquecido. Então, eu mudei a temperatura, né? Bom, espero que essa parte aqui fique bem na nossa mente para que a gente utilize aí para os próximos slides, né? No próximo slide, a gente tem que ressaltar qual a importância da medição de vapor. Ou seja, para os meus processos, dentro da minha indústria, qual a importância, depois de eu saber quais são os tipos e o que é o vapor, qual a importância de medir esse fluido? Então, primeiro ponto, eficiência da planta. Eu preciso, né, saber onde o vapor está sendo usado de forma eficiente, qual linha de produção é a mais lucrativa, como eu respondo isso, né, dentro da minha indústria ou dentro do meu processo. Segundo ponto, consumo de combustível. Quanto de combustível eu estou gastando a mais ou a menos para gerar esse vapor? Como eu sei disso, né? Transferência de custódia. Alguns já devem ter ouvido esse termo, né? Esse termo, basicamente, nos diz se há uma compra ou venda, né, no caso de vapor, de uma planta para outra, para uma segunda parte. E na transferência de custódia, um dos pontos mais importantes é eu estou, né, compartilhando um pagamento justo nessa relação de compra e venda. Quarto ponto, identificação de perdas. Né? Como eu identifico atualmente possíveis vazamentos no meu processo? Claro que tem N formas de identificação de vazamentos, mas se eu tenho uma medição, né, de vapor naquele processo, eu consigo identificar que talvez aquela linha que antes consumia mais, agora está consumindo menos, mas por conta de vazamentos, né? Eu estou tendo que gerar mais vapor para cobrir essa perda por vazamento. E quinto ponto, né? Efeitos das mudanças nas práticas de trabalho ou atingimento de metas. Então, quando eu quero mudar uma prática de trabalho, tornar ela mais eficiente, é muito importante a repetibilidade do processo, ou seja, mostrar que aquela mudança na prática foi eficiente. E atingimento de metas, né? Já esse atingimento, eu tenho como exemplo, né, atualmente, na área de medição de vazão, o crédito de carbono, né? Em algumas empresas, isso, em maioria multinacionais, né, porque fora do Brasil isso já é uma grande prática, tem o crédito de carbono como um retorno financeiro mesmo, né? Que é através da redução de emissão de carbono na atmosfera e o uso eficiente da energia. E retornar isso de forma financeira até para investimentos dentro da própria empresa é muito importante. Então, eu tentei colocar aí mais ou menos 5 fatores de qual a importância de medir vapor. Se vocês identificarem mais uma importância aí dentro do processo de vocês, depois comentem comigo. Próximo ponto, né? Fatores que influenciam essa medição de vapor. Então, agora eu já sei o que é o vapor, os tipos de vapor, a importância de eu medir esse vapor, mas o que influencia para que eu meça de forma correta esse vapor. E uma das influências é a variação de pressão. Né? Então, no mundo ideal,
a pressão nas linhas de vapor são constantes. E, infelizmente, isso é muito raro. Quem trabalha com isso sabe. É muito difícil você manter uma pressão constante num processo. Você tem que ter uma série de instrumentos ou de um processo contínuo ali, depende do teu processo, claro, mas manter essas pressões constantes são um desafio, né? Aqui a gente colocou um gráfico, basicamente, que mostra a vazão de um processo, o tempo decorrido desse processo e a pressão do sistema. Então, aqui na linha em verde é a pressão do sistema e a linha em azul, e a curva em azul, a vazão desse sistema. O que a gente pode verificar aqui? Um sistema que começou com 0, né, bar de pressão, indo até mais ou menos 5 bar de pressão. Então, houve toda essa variação de pressão. E, simultaneamente, houve variação aqui na vazão. Pode ter havido variação no consumo, né, deste processo. E essas variações, elas geram erros cumulativos que têm que ser compensados, né? Então, se eu tenho esses erros cumulativos e eu utilizo um medidor direto, né, um medidor de vazão, sem compensação para essa pressão, eu posso estar fazendo medições incorretas. Ainda dentro de variação de pressão, e voltando na tabela do vapor, como a gente falou, né, a primeira informação aqui, pressão relativa, e essa última aqui, volume específico. Vejam que o volume específico vai diminuindo, a pressão aumentando, mas o ponto aqui que a gente quer conversar é sobre densidade. A densidade nada mais é do que o inverso desta informação de volume específico, né? O volume específico está em metros cúbicos por quilograma e a densidade está em quilogramas por metro cúbico. Então, ela é o inverso. Então, através da variação de pressão, há também uma variação de volume específico e, por sua vez, uma variação de densidade. Então, outro fator que vai influenciar aí é a compensação de densidade. Compensação de densidade. Eu quero mostrar aqui para vocês que o fato de não ter a compensação de densidade afeta de formas diferentes medidores, né, de vazão de tecnologias diferentes, né? Então, cada medidor de vazão de cada tecnologia vai ser afetado por não ter compensação de densidade de forma diferente em relação à sua precisão. Eu peguei um exemplo aqui de um medidor bem conhecido, a gente não vai passar por todos, claro, né? Peguei um medidor de placa de orifício, né? Então, para eu efetuar o cálculo de vazão de um medidor de vazão de placa de orifício, eu tenho algumas variáveis, né, algumas informações nas quais ele precisa para poder fazer esse cálculo final. Uma delas é a forma da placa, tamanho do furo, raiz quadrada da pressão diferencial e raiz quadrada da densidade do fluido. E aí está, né, raiz quadrada da densidade do fluido. Então, a densidade, ela faz parte do cálculo de vazão. Então, a vazão resultante vai variar de acordo com a raiz quadrada da densidade do fluido. Fazendo um cálculo rápido aqui, a gente pegou uma variação de pressão do processo, né? Fiz um exemplo de 4,2 para 5, ou seja, variou só 0,8 bar, né? E ainda, pegando a tabela do vapor, pegamos aqui o volume específico referente a estas pressões. E, por sua vez, fizemos o inverso e temos, então, a densidade em relação a estes volumes específicos e pressões informadas. Então, né, a pressão atual, que é 4,2, a densidade que a gente encontrou, né, fazendo o inverso aqui do volume específico, é 2,7748 kg por metro cúbico. E 5 bar, né, que é a pressão para a qual houve a variação, 3,174 kg por metro cúbico. Ou seja, houve essa variação de pressão no processo e houve variação de densidade. Como a variável raiz quadrada da densidade, que é o importante para o cálculo de vazão, né, da placa, quando eu faço um percentual de erro aqui, né, qual o diferencial para eu ver o erro resultante, né, que a não ter essa compensação de densidade vai resultar, eu também tenho que colocar essa informação na raiz, né?
Então, 3,1749 raiz sobre 2,7748. O resultado final aqui é 6,96%. Ou seja, se esta placa de orifício não tiver compensação de densidade, ela pode errar em até 6,96% na sua informação de vazão. Quando a gente fala em diâmetros pequenos, isso pode até não ser um problema. Agora, quando eu falo em diâmetros maiores, saída de caldeira, isso pode ser um erro bem relevante, né, para o processo. E muitas vezes isso é só você realmente olhar ali na linha, porque o medidor de placa de orifício, normalmente ele tem a placa, um transmissor de pressão diferencial, transmissor de temperatura ou de pressão. Então, verificar lá na instalação se ele está com o sensor de pressão, né, montado, para que essa compensação seja feita e para que não haja este erro. Próximo exemplo é um medidor do tipo Vortex. A tecnologia do medidor do tipo Vortex é diferente da tecnologia, né, do medidor do tipo placa de orifício. Basicamente, o medidor do tipo Vortex, eu não vou entrar em detalhes aí, porque seria uma outra apresentação para falar só sobre Vortex, mas o medidor do tipo Vortex, em seu cálculo de vazão, o fluxo de vazão é em função da velocidade, basicamente somente da velocidade. Então, fluidos diferentes, por exemplo, com a mesma velocidade e uma saída de sinal sem a compensação, teriam como resultado a mesma leitura de vazão. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, pessoal, se eu não tiver o sensor de pressão ou temperatura, nesse caso aqui a gente está falando de pressão, mas se eu não, até falei o de temperatura, porque a temperatura também tem uma correlação direta lá na tabela do vapor saturado, mas nesse caso a gente está fazendo em relação à pressão. Se eu não tiver um sensor de pressão ali ou integrado ou na linha, eu não vou conseguir fazer essa compensação. E isso interfere aqui na precisão da medição, né, do instrumento. E ele informa que, como é um medidor basicamente por velocidade, o medidor não vai entender se eu não tiver essa compensação, se o que está passando é água, vapor, ou até mesmo um gás, para ele é a mesma coisa, porque ele só está medindo a velocidade. Claro que dentro, né, dos medidores do tipo Vortex, lá na eletrônica dele, você seleciona já qual fluido ao qual você vai medir. Então, mesmo exemplo em relação à relação numérica, né? Pegamos aqui a pressão de 4,2 para 5, pegamos novamente o volume específico correspondente e fizemos aqui a densidade correspondente, que é o inverso do volume específico. Só que dessa vez, né, essa informação aqui não está na raiz, não está dentro da raiz, porque a densidade não entra aí. A raiz da densidade, como era na placa de orifício, o fator para o cálculo de vazão, não entra como um fator de cálculo aqui para o Vortex. Então, a gente pega a informação diretamente, considerando que não tem o sensor de pressão, não tem como ele identificar essa variação de densidade em relação à pressão. Então, fazendo o erro aqui diretamente, o Vortex pode errar em até 14,42% se ele não tiver essa compensação de densidade. Ou seja, ele pode errar até mais do que uma placa. A placa é até um medidor até mais de uma tecnologia mais antiga, né, do que o Vortex, e até utilizado em processos com rangeabilidade, que exigem rangeabilidade menor. Mas isso não torna um medidor melhor do que o outro, não é isso. O importante aqui nem é falar dos medidores, mas mostrar que a compensação de densidade, através da informação de pressão, ela afeta de formas diferentes os tipos de medição. Nesse caso, a gente está falando de medições diretas, com medidores de vazão. Existem outras formas de medir vapor também, uma bomba de condensado, por exemplo, ou pesando até mesmo esse condensado. Mas como a gente quer falar direto sobre compensação, variação de pressão e posteriormente título, fica mais fácil essa identificação através de um medidor que vai fazer a medição direta, né, de vazão do fluido. Próximo, fatores que influenciam ainda, né, a medição de vapor. E outro fator que influencia é o título do vapor. Então, primeiramente, né, o vapor é novamente, né, falando sobre o vapor saturado agora. O vapor com uma temperatura igual ao ponto de ebulição a essa pressão é conhecido como vapor seco saturado.
E aí entra um ponto importante. Raramente é possível produzir vapor 100% seco. E o vapor geralmente acaba contendo gotas de água, gotículas de água. Se o conteúdo dessa água no vapor for 5% em massa, então disse que o vapor é 95% seco e tem um título de 0,95. Por essa afirmação aqui, entende-se que o ideal, então, é um título do título 1, né, que é o vapor 100% seco, que é o que a gente busca no processo, que é onde eu vou ter maior calor latente, onde eu vou ter maior uso dessa energia, né? Então, o vapor úmido, aquele que tem algum percentual de massa em água, ele vai ter menor energia calorífica utilizável do que o vapor saturado seco. E como é essa variação de fração no título do vapor? Voltando à tabela do vapor saturado, a gente vai focar mais aqui em vapor saturado, tá, pessoal? Então, voltando aqui à tabela do vapor saturado, eu tenho aqui a variação de pressão do processo, né, de 0 até 7. Escolhemos aqui um exemplo, né, que é 6 bar. A temperatura de saturação em graus Celsius correspondente é 165. E aqui os tipos de entalpia. Então, HF, né, a entalpia da água, né, da água, né, nessa informação. Então, é 697 kJ por quilo. Aqui a entalpia de evaporação, 2.066 kJ por quilo. E aqui a entalpia só do vapor, 2.763 kJ por quilo. E aqui o volume específico do vapor saturado seco em metros cúbicos por quilograma. Então, 0,272 metros cúbicos por quilograma. Então, vamos primeiro para a primeira equaçãozinha aí, que é a entalpia real de evaporação. Vejam que agora não é, que é essa coluna aqui, evaporação, HFG. Vejam que agora não aparece só a informação HFG, aparece essa informação aqui, X, né? Esse carinha aqui é o título, é pelo qual eu vou multiplicar essa informação. Então, seria essa coluna aqui, vezes o título informado. Segunda forma, a entalpia total real, que é a entalpia da água, né, a entalpia aqui, mais HFGX, ou seja, mais entalpia de evaporação vezes o título. E, por último, volume específico real, que é esse volume aqui que a gente falou, vezes o título. Então, vamos pegar um exemplo aí para tornar isso mais real, né? O vapor a uma pressão de 6 bar, com um título de 0,94, só conterá 94% da entalpia de evaporação do vapor saturado seco, a 6 bar. Então, os cálculos a seguir usam números dessa tabelinha de vapor aqui. Entalpia total real, que é essa fórmula aqui do meio. Agora, substituindo os valores, pegando este exemplo de 6 bar G, né? Então, eu tenho HF, que é a entalpia da água, 697, mais 2.066, que é a entalpia de evaporação, vezes 0,94, que é o título informado. Veja que o total deu 2.639,5 kJ por quilo. Já é bom você ver, né, e ter atenção de que esse número é menor do que se fosse considerado só a entalpia do vapor, que é 2.763, ou seja, a energia calorífica aqui é muito maior, se ele for 100% seco. Como agora eu estou considerando um pequeno percentual de massa de água, que é esse fator multiplicativo, este valor aqui caiu em relação à entalpia do vapor. E outro ponto importante de verificar é o volume específico real, né, que é essa fórmula aqui, no qual eu levo em consideração o volume específico do vapor saturado e agora vezes o título. Né? Então, nesse caso aqui da tabela, é como se a tabela considerasse tudo título 1. Então, tudo aqui na fórmula está sendo substituído por 1, então serão os próprios valores. Aqui já não, eu multipliquei esse valor de volume específico vezes 0,94. Então, o volume específico é menor, né? Antes eu tinha 0,272 e agora eu tenho 0,256. Por quê? Porque eu tenho uma parte disso que é massa de água, que vai ocupar um volume menor, né, ali na tubulação. Continuando na variação de fração de título do vapor. Qual a influência dessa informação
na medição de vazão. Um ponto importante. A densidade de 1 metro cúbico de vapor úmido é maior do que a densidade de 1 metro cúbico de vapor seco, porque tem uma parte de massa de ar. Se a qualidade do vapor não é levada em consideração quando o vapor passa pelo medidor de vazão, então a vazão indicada será menor do que o valor real. Então aqui, né, a densidade do vapor vai ser 1 sobre o volume específico que a gente calculou. Novamente o inverso no slide anterior. Vamos pegar um exemplo aqui para tentar entender o quanto essa densidade vai influenciar no título, né? Então, determine a densidade do vapor saturado a 10 bar e fração de título 1 e 0,95. Então, vamos comparar agora com o título 1, com o vapor 100% seco, e com o título de 0,95. Então, título do vapor 1, em primeiro lugar, né? Primeiro exemplo. O volume específico do vapor seco a 10 bar, isso pegando na tabela de vapor saturado, é 0,1773 metro cúbico por quilograma. Então, a densidade vai ser o quê? 1 sobre esse valor, vai ser o inverso, né? Vezes 1, que é o título. Então, para o título, com vapor 1, a densidade desse fluido, né, do vapor a uma pressão de 10 kg, de 10 bar-G, é 5,6414 kg por metro cúbico, ok? E agora, considerando o título 0,95, ou seja, eu tenho uma parcela de massa de água. Novamente, eu pego aqui o volume específico do vapor saturado, né, seco, a 10 bar, aquele mesmo volume específico, só que agora eu vou multiplicar por esse fator que é o título. Então, para o vapor com título de 0,95, a densidade é de 5,937 kg por metro cúbico. Logo, a gente tem que a densidade do vapor úmido é maior do que a densidade do vapor seco, ou seja, existe essa variação. A partir desta variação, a gente consegue verificar qual o erro que isso pode causar na medição. Claro que este erro que vai causar na medição, assim como é a compensação de densidade, ela vai influenciar de formas diferentes, tecnologias diferentes de medidores de vazão. Então, por exemplo, a variação de fração de título que a gente viu até agora em geral, né, para a gente concluir apenas que a densidade do vapor úmido é maior do que a densidade do vapor seco. Num medidor do tipo placa de orifício, novamente, vamos verificar qual o nível, qual o erro, né, que isso pode indicar na vazão real, né, do medidor. Então, o exemplo aqui é, novamente, título 0,95 ao invés de 1. Ou seja, eu estava lá com o meu medidor calibrado, ele considerando que o título é 1, quando, na verdade, na vida real, o título era 0,95. Então, a vazão indicada e vazão real. Então, a vazão indicada aqui do exercício é de 1 kg por segundo. Então, ele faz aqui a seguinte fórmula, né? Vazão indicada sobre vazão real, porque o que eu quero encontrar é essa vazão real. É igual a raiz da densidade do vapor com título 1 sobre a raiz da densidade do vapor com título 0,95. Então, 1 kg por segundo, a raiz da densidade que a gente encontrou nos slides anteriores, né, 5,6414, e aqui a vazão real que eu quero encontrar, e a raiz da densidade com título 0,95. Fazendo esta divisão, eu tenho que a vazão real mesmo é 0,9748 kg por segundo, e não mais 1 kg por segundo, que era quando eu considerava um título 1 com vapor 100% seco. Ou seja, fazendo o cálculo de erro percentual aqui, na verdade, eu estou lendo, né, 2,58% acima do que eu deveria ler no display ali do medidor. Ou seja, existe um erro, né, de medição por conta dessa variação de fração de título neste caso. Novamente, se eu estou utilizando uma tubulação aí, saída de caldeira, uma vazão alta, isso sim pode ter uma influência grande na medição de vazão. Ainda dentro da variação de fração do título do vapor, agora num medidor do tipo Vortex,
é importante ter em mente que a influência vai ser completamente diferente, né? Porque lembra lá na fórmula do cálculo de vazão do medidor vórtex, eu não passei exatamente a fórmula, mas o fator mais relevante era o que? A velocidade, e não a densidade. Né? Que a densidade está aí dentro das outras fórmulas todas que a gente calculou. Então, o medidor de vazão do tipo vórtex, ele é influenciado diretamente pela velocidade, né? O cálculo de vazão. Então, volume de água no vapor, uma fração de título, por exemplo, de 0,95, que é o que a gente fez, na proporção de vapor é muito pequeno. Como a densidade não faz parte do cálculo do vórtex, esse fator aqui de título, né, de massa de água que vai ter ali naquele vapor é muito pequeno. Então, o que a gente encontra aí na literatura? Né? Pesquisas independentes mostraram que as gotas da água, gotículas de água que afetam o anteparo do medidor vórtex, tendem a causar erosão nesse anteparo, pois são medidores comumente utilizados em altas velocidades, até para pegar essa formação de vórtices, né? E essas gotículas podem causar também erros de medição. Essas gotículas, que seriam a parte de massa de água, né, como seria a fração do título. Mas, infelizmente, a gente não pode quantificar esses erros, né, para o medidor vórtex. A gente pode tentar sanar esses erros utilizando outros equipamentos, mas para o medidor vórtex, o erro em relação a não ter a informação de título do vapor, né, essa variação não vai influenciar percentualmente de forma relevante na vazão, ok? Então, aí finalizando os dois conceitos, né, que a gente falou aqui hoje, que são os conceitos mais importantes quando a gente fala de vapor superaquecido, saturado, enfim, para medição de vazão. Claro que para eu ter uma medição precisa de vazão de vapor, eu tenho esses pontos relevantes, mas existe a instalação do instrumento, outros pontos também muito relevantes. Mas esses são características aí do fluido, né? Essa é o objetivo. Então, a medição precisa da vazão de vapor depende de alguns fatores que vimos. Das variações de pressão do processo. Então, a pressão varia em qualquer sistema de vapor, foi o que a gente viu aqui e o que a gente tem como conhecimento aí na vida real. Para a medição de fluxo de vapor, deve-se incluir sempre a compensação de densidade, seja em aplicações para vapor saturado e superaquecido. Claro que em superaquecido não vai existir aí a tabela, uma correlação direta, como é a do vapor saturado. A gente vai ter que compensar essa densidade com dois fatores, né? Com um sensor de pressão e com um sensor de temperatura. Mas eu vou ter que compensar de qualquer maneira, né? Isso fica até para um próximo assunto. Mas se eu não fizer essa compensação, eu vou ter erro de medição sendo para saturado como para superaquecido. E o outro fator é o título, né? A gente viu que a medição do título é muito complexa. A opção mais viável é a instalação de um separador de umidade, antes de qualquer medidor de vazão de vapor. Para quem não conhece, o separador de umidade é um equipamento mecânico mesmo, né? Ele vai ter uns defletores ali, eu já até mostro a imagem, e aí, por diferença de densidade, ele vai separar, literalmente, o que é o vapor seco do que é úmido, e a parte úmida vai ser drenada. Isso vai garantir, né, esse separador, ele vai garantir que o título esteja sempre próximo de 1. Então, ele não vai te indicar quanto está o título, mas ele vai te remediar a situação, ele vai garantir que o título está sempre próximo de 1, independente da condição do vapor fornecido. E algumas soluções que a gente comentou aqui, né, durante essa apresentação. Uma delas é o separador, aqui tem a entrada, né, de vapor que está sendo fornecido, esses defletores que eu comentei, a saída aí para drenar, né, essa parte de água, e a saída para gases não condensáveis, e aí sim a saída de vapor seco para ali. Então, normalmente a gente utiliza esse equipamento antes dos medidores de vazão, até como proteção, né, desses equipamentos, porque são muitas vezes equipamentos caros, né, e eles precisam ser protegidos na linha também até com filtro, né, para que não venha nenhuma carepa de tubulação e faça algum dano, né, nesse medidor. E aqui eu coloquei
alguns exemplos que a Sarco tem, a gente tem outros medidores também, mas os do tipo Vortex, tanto inline como inserção, e o medidor do tipo área variável, um medidor chamado TVA aqui na Sarco. Ele é um medidor exclusivo para vapor saturado e superaquecido, e todos eles têm compensação de densidade integrada. E isso é o mais importante para que você tenha aí uma garantia de medição precisa de vazão de vapor no teu processo. Bom, pessoal, eu fico por aqui. A apresentação, acho que terminamos 5 minutos depois aí do tempo. Gostaria de saber de vocês aí se existe alguma dúvida, algum comentário adicional. Oi. Fico aberto agora para a parte de perguntas. Tá bom. Eu estou com algumas perguntas aqui que o pessoal fez aqui durante o webinar. Eu vou tentar elas para você. Não está numa ordem muito... Foi na ordem da sua apresentação, então eu vou fazer na mesma ordem, tá? A pergunta do Aldacimar Soares. A grosso modo, a quantidade de água em metro cúbico por hora é igual à quantidade de vapor que sai da caldeira em toneladas por hora? A quantidade de metro cúbico por hora é igual a... Desculpa, repete para mim. A quantidade de água de metro cúbico por hora é igual à quantidade de vapor que sai da caldeira? Eu acho que ele quis dizer, se tivesse saindo em relação a volume, né? Se tivesse saindo água da caldeira. Não. Vapor, Não é, né? Não. Uma coisa é a água de alimentação da caldeira e outra é a saída de vapor ali da caldeira, né? Lembrando que tem a parte de tratamento ali da água também. Também existem perdas, né? Até onde você vai transportar esse vapor. Então, não sei se é exatamente essa dúvida, mas falando bem diretamente, não é igual. Você tem perdas. A gente até tenta isolar essas perdas, né? Até para isolamento térmico em tubulação, enfim, outros pontos. Próxima. Como posso medir o título do vapor? De forma simples, prática, para avaliar a qualidade do meu vapor? Então, a medição de título não é simples, tá? Isso até é algo bem complexo dentro da termodinâmica aí para que fique claro, né? O que a gente consegue chegar em valores muito aproximados pelo diferencial de densidade. Alguns instrumentos têm até essa medição de título integrada, mas eles usam por metodologia de comparação, normalmente, né? Se é 100% seco, eu pego uma amostragem de 100% seco e ele dá essa informação aqui no sensor, então quando for 0,95 vai ser tanto, e por aí cria-se uma referenciação, mas a medição de título é um assunto bem complexo. O que a gente mais faz é utilizar aí o separador, que é para qualificar o vapor e garantir que ele fique o mais próximo de 100% seco. Ok. Na densidade do vapor úmido, não deve ser considerada a fração da umidade presente no vapor? Na densidade do vapor úmido? Do vapor úmido. Sim, nós consideramos... Não deve ser considerada também a fração da umidade presente no vapor? Fração da umidade... Eu acho que é título isso, vapor, né? Eu não sei se... exato, não sei se eu entendi corretamente, mas o vapor úmido eu entendo como vapor saturado, né? O vapor saturado, ele vai ter uma parcela água, né? Uma parcela de massa de água. E aí é por onde... E quanto mais eu vou colocando calor ali, né? Energia, eu vou tornando ele cada vez mais seco, né? Então, a variação de densidade, quando a gente falou aqui, é exatamente isso. Porque hora eu tenho que levar em conta a densidade dessa fração, dessa parte água, e hora eu tenho que levar em consideração a densidade da parte vapor, para eu poder fazer essa compensação de densidade e não ter erro na medição. Gente, se eu respondi e não ficou claro, depois vocês podem me mandar por e-mail e falar assim, você não respondeu exatamente o que eu estava perguntando, vamos perguntar de outra forma. Legal. Tem uma última pergunta aqui, Elu, a última pergunta. Aliás, desculpa, apareceu uma agora também, tá? Eu não sei se tem a ver, mas a pessoa está perguntando qual a diferença entre integrativa, derivativa e proporcional? Então, esse é o P&D dos controladores, né? Existe uma grande diferença, mas não é exatamente o que a gente vai conversar aqui agora. Depois você pode me mandar essa por e-mail, mas
Normalmente eu tenho um P&D no controlador central aí, né? E eu preciso dele para estabelecer um set point, uma temperatura desejada, né? E nem sempre eu preciso dos três, né? Do P&D, mas depende aí do teu controlador e o que você quer fazer no teu processo. Agora, a diferença deles eu consigo te mandar por e-mail, a banda proporcional aí também, né? Então, é bem diverso esse assunto, é uma outra apresentação. Legal. A última, então, agora, tá? Vapor reaproveitado de tanque flash pode ser considerado como título 1? Reaproveitado de tanque flash. Então, Revaporado. depende da reevaporado, né? Depende aí da utilização. Eu teria que verificar se a gente chega a um título próximo de 1. É aquilo, né? Novamente, não tem como eu medir o título desse vapor reevaporado e considerar que ele é 100% seco. Não tem como eu fazer essa medição direta, mas tem como eu qualificar para poder utilizar. Então, esse é o ponto. Mas pode me mandar essa, depois eu tenho alguma literatura sobre isso, com certeza. Legal. E aí apareceu mais uma pergunta agora, do Rubens. Quando foi calculada o volume específico do vapor, não foi considerada a fração de umidade. Por isso a pergunta, eu acho que ele complementou aqui a pergunta, né? Quando foi calculado o volume do vapor, não foi considerada a fração de umidade. Então, por isso a pergunta. O volume específico do vapor a gente tirou ali direto da tabela do vapor. Né? E aí, quando eu calculei a fração de umidade, houve um slide que a gente levou em consideração, sim, o título, né? Que a gente pegou o volume específico do vapor e multiplicou ali por 0,94, 1 sobre o volume específico vezes 0,94. Então, a gente levou em consideração, sim, o título, e aí a gente até mostrou, né, que quando eu tenho um vapor com uma parte água, né, ali, uma massa de água, a densidade é maior do que quando eu tenho vapor totalmente seco. Se quiser, eu volto para esse slide aqui. É isso? É isso. Bom, pessoal, ficou mais alguma dúvida? Alguma que eu não fui clara aqui? Podem me enviar nesse e-mail aqui na tela e a gente responde com mais calma, né, com mais tempo. Perfeito. Então é isso. Bom, da minha parte, obrigada. Obrigada pelas perguntas, pela interação, pela atenção. A gente fica muito feliz aí de poder contribuir com o conteúdo da SpareXArc para vocês. Legal, a gente está encerrando agora. A gente está encerrando, mas vocês podem ficar com a ferramenta aberta para que vocês recebam as perguntas e vocês respondendo esse questionário. Daqui a 2 dias, na quinta-feira, vocês vão receber os certificados de participação desse evento, tá bom, gente? Obrigada. Obrigada, bom retorno, bom trabalho a todos aí. Um bom dia.